Devocional 10 de junho de 2025. Café com Deus Pai. Bem-vindo ao devocional diário para a sua vida. Antes de começar o seu dia, respire fundo, abra o coração e receba essa palavra que vem do céu. A beleza da simplicidade. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito. E ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. 2 Reis 5:14. Na minha jornada de fé, aprendi uma verdade simples, mas profunda: são as pequenas pedras, não as grandes montanhas, que mais frequentemente nos fazem tropeçar. Isso me ensinou a valorizar cada passo do caminho rumo à realização dos meus sonhos e projetos. Muitas vezes, fixamos nossos olhos apenas no objetivo final ou nos grandes obstáculos, esquecendo-nos de prestar atenção aos detalhes do percurso. Através dos pequenos desafios, Deus nos prepara e fortalece para enfrentar e superar os maiores. A história de Naamã exemplifica perfeitamente essa lição. Ele enfrentava um enorme desafio, a cura de sua lepra, uma doença considerada incurável naquela época. Com esperanças de ser curado, Naamã busca o profeta Eliseu, levando consigo ofertas valiosas. No entanto, contrariando as expectativas de Naamã, em vez de um encontro direto com o profeta ou um ritual para que ele fosse curado, a solução para o seu problema vem por meio de uma instrução surpreendentemente simples: mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Naamã poderia ter desconsiderado essa orientação por sua aparente simplicidade, mas, após apresentar resistência, acabou se rendendo e obedecendo a esse pequeno ato de fé e foi então curado. Esse relato nos ensina que Deus, muitas vezes, esconde os milagres nos gestos simples e nas pequenas atitudes de obediência diária. Convido você a aprender a valorizar cada detalhe de sua caminhada com Deus, sabendo que Ele muitas vezes age por meio de coisas simples e ordinárias do dia a dia. Por isso, não se deixe cegar na busca por grandes feitos, a ponto de ignorar a beleza dos detalhes. Devocional 161 de 365. Leitura bíblica Atos 27. Palavra-chave: simplicidade. Para começar bem o seu dia, comente: eu terei um dia abençoado. Compartilhe essa mensagem com quem você ama e precisa ouvir isso, e não se esqueça de curtir e compartilhar. Até o próximo devocional. Atos 27. A viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos rumo à Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos em um navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Júlio, em um gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que ele se encontrasse com amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, por causa dos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornará perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso, Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fênice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e para o noroeste. A tempestade. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas.
Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Ei, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois, assim, teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite, apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. O naufrágio. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos de terra firme. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 20 braças. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braças. Temendo que fossemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então, Paulo disse ao centurião e aos soldados: Eis, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia em que todos se alimentassem, dizendo: E hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada. Agora, peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomou um pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Uma vez satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O navio, porém, encalhou em um banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados planejavam matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. O centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram à terra sãos e salvos. Atos 27:1 ao 44.